Cuidado com as profecias. Meu irmão, minha irmã, senhoras e senhores, certamente os senhores já ouviram ou já viram falsos profetas profetizando, né? Ou quem sabe já profetizou para você e a profecia não se cumpriu. E nem vai se cumprir, porque era uma falsa profecia de um falso profeta. Mas sabemos que se existe o falso profeta, se existe a falsa profecia, com certeza te garanto que existe também a verdadeira profecia. Para você acender a lâmpada, tem que ter dois fios, o negativo e o positivo. Sem o negativo, a lâmpada não acende. Ou sem o positivo, a lâmpada não acende. Então, se existe a verdade, existe a mentira. E o tema para este vídeo é cuidado com a profecia. Meus queridos, eu estava assistindo um vídeo aqui na plataforma, onde foi filmado um culto a livre. E ali começou a chegar as pessoas para ouvir a voz de Deus através de uma missionária. Louvado e agradecido seja Deus, a Ele e para Ele seja dada toda honra, toda glória, todo amém, todo graças a Deus, porque somente Deus é digno de honra e de glória. Cuidado com as profecias. Você, cuidado com as profecias. E ali a missionária estava pregando. Ali estavam as moças, rapazes, senhoras e senhores, ouvindo aquela palavra da unção. E sentiram que verdadeiramente Deus estava dando o dom da palavra àquela missionária. E aquela missionária não sabia que Deus ia usar ela. Ela estava pregando a palavra. Mas ela sentiu que o Espírito Santo de Deus se apoderou sobre ela e o dom da profecia foi dado àquela missionária. E ela, no abrir e fechar de boca, o Espírito Santo de Deus falou na boca dela. Louvado seja Deus. E Deus usou aquela missionária para uma jovem que estava ali, dizendo a ela que Deus Jeová, o Deus de repente, o Deus da providência, o Deus de já estava fechando a cova, estava fechando a sepultura para ela. Ela chorou, ela sentiu que era Deus usando aquela missionária. Existe o falso profeta, a falsa profecia. Sim, senhor e sim, senhora, existe, sim, senhor. Mas nem todos os profetas são falsos profetas, nem todas as profecias são falsa profecia. Cuidado com as profecias. Cuidado com as profecias. E quando a missionária começou a falar, a profetizar para aquela jovem que Deus Jeová, o Deus de já, o Deus de providência, o Deus de repente estava fechando a sepultura, a cova para ela e que ela se entregasse para Jesus. Ela não quis, ela endureceu o coração, mas ela sentiu que a profecia era da parte de Deus. Ela sentiu que era Deus falando, ela sentiu que não era a missionária, não senhora falando. Ela sentiu que não era um espírito enganador falando. Ela sentiu que verdadeiramente era o Espírito Santo de Deus falando. É por isso que esse vídeo tem o nome, Cuidado com as Profecias. E Deus falou na boca daquela missionária. E a cova estava sendo fechada, mas ela precisava entregar a sua vida espiritual a Deus. Ela endureceu o coração.
Porque antes que aconteça alguma coisa com você que está me ouvindo, Deus usa os profetas, os vasos, para te alertar, para te salvar. Porque Deus Jeová te ama. Ele deu seu único filho Jesus para morrer por você. Não endureça seu coração quando você vê a voz do Espírito Santo. E como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? E como é que o Espírito Santo de Deus vai falar? Ele está falando agora para você através desse vaso, caco. Através dessa terra seca, Josias, esse pó cinza. Através desse pecador que soube se pecar. Mas há um espírito dentro de mim que tem sede da palavra de Deus. Há um espírito dentro de você que tem sede da palavra de Deus. E só que preenche esse vazio é Deus. É o Espírito Santo. E como é que eu vou ouvir o Espírito Santo de Deus falar? Através dos falsos profetas? Não. Através dos profetas de Deus da terra, os profetas da graça. Através do irmão, o Espírito Santo de Deus falando com você. Através de uma irmã, através de uma criança. O Espírito Santo precisa de um corpo vivo também. Para falar para você, para falar para mim. E aquela missionária cheia do Espírito Santo de Deus. Deus usou ela com dom de profecia, ela profetizou para aquela jovem. Mas a jovem sentiu que era Deus, sentiu. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus usa criança, usa adultos, para mim e para você, nós endurecemos o coração, porque a gente só pensa em pecar, porque as coisas do mundo, porque servir a Jesus não é fácil, mas também não é difícil. É fácil você fazer tudo desse mundo. Você até se agradece dizendo que faz parte disso, daquilo, mas difícil mesmo é ser verdadeiro cristão. Porque você tem que renunciar o desejo da carne. Tem que renunciar o desejo do mundo. Mas Deus não fez o inferno para você. Deus, Jeová, fez o inferno para o diabo e seus anjos, para as entidades. Esse é o destino das entidades de todos aqueles que esquecem de Deus. Você vai para o inferno se você quiser. Agora eu e você que está assistindo não pode querer ser juiz, querer ser Deus dizendo quem foi e quem não foi. Deixa isso com Deus. Eu vou botar o vídeo da missionária pregando e Deus usando ela para a jovem, dizendo que Jeová estava fechando a sepultura, mas que ela entregasse sua vida para Deus. Quantas vezes Deus, Jeová, usa vaso e as pessoas endurecem o coração, porque muitas das vezes tem pessoas que não crê na profecia, por ver tantas falsas profecias. Mas o meu objetivo aqui é dizer a você, cuidado com as profecias, porque poderá ser Deus usando e você achar que não é. E você achar que é a irmã falando, você achar que é o irmão Josias falando. Então não toque nos vasos. Não toque nos vasos. Aliás, a única pessoa que tem autoridade de tocar no vaso é você que recebe a profecia. Se você está realmente crendo que não é Deus, aí só você pode tocar nos vasos. O pastor não pode. Né? O irmão de lado não pode. Se Deus está usando o vaso para mim ou para você, ninguém pode tocar, a não ser você. E se você tocar e é Deus usando, aí você paga preço. Mas se você tocar não é Deus usando, você não paga preço. Mas para você não pagar preço junto com o vaso, deixa ele pagar o preço só se ele estiver se usando para você. Deixa ele pagar preço só. Deixa ela pagar preço só. Mas o bom é você ter cuidado com as profecias.
Só você tem a autoridade de tocar no profeta da profeta, que vem profetizar para você. Se estiver profetizando, mentira. Mas para você não pagar o preço com ela, com ele, deixe ele ou ela pagar o preço só. Agora, cuidado. Se for Deus, Deus não fala de graça. Deus não fala à toa. Eu vou mostrar o vídeo para você, mas eu quero que você abra sua Bíblia, se você tivesse, no livro de Hebreus. No livro de Hebreus. Vamos ler o que diz o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, 8, não endureceis o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Se hoje você, meu amigo e minha amiga, você que está me vendo e ouvindo, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecei o vosso coração para a voz do Espírito Santo, porque Deus não fala à toa. Deus produz um vaso, é porque Ele está entrando em providência na sua vida espiritual e material. Quando Deus usa o vaso para você, é porque há necessidade dele usar. Porque se não houvesse, ele usava um celular, usava outra coisa. Mas ele está usando um vaso, cara a cara, para falar com você. Veja, a missionária estava pregando e Deus usou ela em profecia para uma jovem, né? A jovem não deu ouvido à profecia da missionária. Ela até sentiu, né? E, infelizmente, horas depois, essa jovem foi assassinada. Isso aconteceu lá em Manaus, né? Agora, o destino do espírito dela é com Deus. Eu não sou juiz, nem você é juiz. Só que, cuidado com as profecias. Deus usou a missionária. E quantas vezes Deus tem usado o vaso para mim e para você, e você acha que é o irmão, a irmã falando. Como é que o Espírito Santo de Deus vai falar se não for usando um ser vivo, se não for usando os seus servos na terra, os seus profetas da graça? Veja só, meu irmão, esse vídeo. Ela está lá no curto ar livre, né? Ó, só, presta atenção. Mas o Senhor te chama hoje, porque Ele quer te dar uma chance, Ele quer te salvar, Ele quer te livrar, porque Satanás, a cova já está aberta. Deus, Ele tem o poder de hoje fechar a tua cova, mas Ele quer que tu renuncie. Esse pecado que a qual o Senhor não quer mais para ti, filha. O Senhor tem um projeto na tua vida, de uma missionária, de levar a palavra, de levar o índio para esses que estão aí nas trocas. É para isso que o Deus está te chamando nessa noite. Vai caber de ti, ou tu se rende aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Esse pecado, mas o Senhor te chama hoje, porque Ele quer te dar uma chance, Ele quer te salvar, Ele quer te livrar, porque Satanás, a cova já está aberta. Deus, Ele tem o poder de hoje fechar a tua cova, mas Ele quer que tu renuncie. Esse pecado que a qual o Senhor não quer mais para ti, filha. O Senhor tem um projeto na tua vida, de uma missionária, de levar a palavra, de levar o índio para esses que estão aí nas trocas. É para isso que o Deus está te chamando nessa noite. Vai caber de ti, ou tu se rende aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Esse pecado, mas o Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração.